Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida. Falar sobre a certeza da salvação é uma das coisas que a gente mais faz quando vira calvinista, né? Na verdade, é um dos temas mais falados na internet, né? É a certeza da salvação. Eleição, predestinação, certeza da salvação. E esse é um tema que gera muita polêmica mesmo. Na verdade, esse tema envolve dois pontos que são extremamente importantes, né? E a gente vai tratar sobre eles no vídeo de hoje, que é mais um vídeo da série Cânones de Dort. Só que dessa vez, esse vídeo eu vou deixar aberto para outras pessoas conhecerem. Então, olha só. Você que está vendo pela primeira vez a série, esse é só um dos vídeos a respeito do Cânones de Dort, tá? Ele vai ficar aberto para todo mundo e os outros vídeos estão na área de membros, tá? Para você ver o restante, seja membro do canal. Clica aqui em Seja Membro e você vai entender como funciona. Vamos lá. Quais são os dois pontos importantes quando a gente trata da certeza da salvação? Primeiro, o primeiro ponto. A Bíblia fala que há uma certeza da salvação, esse é o ponto, que a Bíblia realmente nos dá certeza da salvação. E o segundo ponto é que ela nos dá sinais de alguém que foi realmente salvo. Porque a gente pode confundir, e muita gente confunde essas duas questões, né? Fulano de tal ia na igreja e de repente se desviou. Ok. Os sinais. Há sinais da conversão de fulano de tal? Porque na maioria dos casos não há sinais da conversão de fulano de tal. Ele simplesmente ia para a igreja e de repente ele voltou para o mundo. Ele saiu porque ele nunca foi da igreja, né? Então são questões que as pessoas não podem ficar observando, é óbvio. Você não vai ficar olhando a vida do seu irmão o tempo todo para saber se ele vai para o céu, né? Você não vai virar um fofoqueiro gospel, né? Vou vigiar fulano de tal até ele cair, eu vou falar, eu sabia que ele ia cair. Ninguém pode fazer isso, mas, de fato, a Bíblia fala que há sinais daqueles que são salvos de verdade, entende? Então, ao mesmo tempo que ela fala dessa certeza, ela também dá sinais dos que são salvos de fato, né? E o Cânones de Dort também trata desse assunto, mas antes de abrir aqui, a gente vai ler dois textos a respeito disso, tá? Eu quero mostrar como é que a Bíblia fala sobre isso, porque muita gente fala sobre esse tema sem olhar a Bíblia, né? Então, eu acho que é fora de lógica falar de teologia sem falar de Bíblia, né? Muita gente fala de teologia usando filósofos, né? Agora é novidade, né? Tem gente falando de teologia usando literatura, né? E, cara, que vergonha, né? Aqui no Teologia EATRE, nós falamos de teologia usando a Bíblia, tá? Acho que esse é o grande diferencial, né? Existe dois textos, aliás, existe um monte de texto, tá? Existe um monte de texto. Mas dois textos que vão tratar dos dois lados, das duas pontas das questões, né? Eu vou abrir com vocês aqui o primeiro texto em Romanos 8, onde a gente vai ver a Bíblia falando que não há perda de salvação, que é certo a salvação daquele que crê, tá? E o outro sobre os sinais que carregam aquele que foi eleito para a salvação. E depois disso, nós vamos seguir a nossa sequência e ler o Cânones de Dort e ver como é que ele ensinava isso e como a gente vai continuar ensinando daqui para frente. E também vamos falar sobre a correção de erro número 8. Né? No Cânones de Dort, para quem está chegando agora, ele tem a doutrina que vai contra o arminianismo, né? Que corrige o arminianismo, e ele depois mostra os erros do arminianismo. Então é bem legal o Cânones de Dort por causa disso. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Romanos 8, né? E veja que eu vou ler a Bíblia, sabe? Não é uma questão de opinião, é uma questão de que está escrito sobre a certeza da salvação. Então nós vamos ler um pouco da Bíblia e depois a gente vai pegar um pouco do Cânones de Dort. O Cânones de Dort trata da Bíblia também. Então não vem aqui no comentário falando, nossa, é mais Cânones de Dort do que Bíblia. Não, não é. Então, não seja mentiroso aqui nesse canal, porque eu vou te pegar, tá? Se você fizer isso, eu vou comentar aqui embaixo. Mas lá em Romanos 8, Paulo escreve de forma mais simples possível o seguinte: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai continuar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha que Paulo vai falar que a inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. E muita gente fala que agora não existe mais lei, sabe? Muitos religiosos são contra Deus quando demonstram ser contra a lei também. Então a questão da lei ela é muito importante, tá? O Novo Testamento não abandona a lei de Deus. Cuidado, a gente já vai falar sobre isso. Vamos ler mais um pouquinho. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo de que as aflições deste mundo presente, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que há em nós, que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Paulo falando. Eu nem preciso explicar, porque o texto é muito simples, mas a gente vai conversar sobre ele. Em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós, o Espírito Santo, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso primogênito, entende? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Que diremos, pois, a estas coisas? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, os demônios, nem o presente que você está vivendo agora, nem o porvir, o futuro, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É óbvio que a Bíblia trata da certeza da salvação de forma simples, mas é claro, ela também trata do outro ponto. Então, olha só, muita gente acha que vai ser salvo, mas não se preocupa se a sua vida reflete alguém que foi salvo, entendeu? E eu não posso dizer que essas pessoas não foram salvas, eu não posso falar isso, né? Porque só Deus conhece o nosso coração. Mas o que eu posso dizer é que há um interesse interno naqueles eleitos de Deus em demonstrar isso. Não é que nós fazemos isso para sermos salvos. É que esses são os nossos frutos. Nós fazemos isso porque somos salvos. Veja que Paulo ele vai tratar sobre isso no capítulo 8, mas ele vai encerrar falando que nada, ninguém, nem o futuro, nem Satanás, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a certeza da salvação, que a Bíblia nunca escondeu de ninguém. Jesus falou isso, João falou isso, Paulo falou isso, em Apocalipse há mais sobre isso, o Antigo Testamento fala sobre isso também, enfim, a Bíblia fala o tempo todo da certeza da salvação. E não tem como tirar isso da Bíblia, sabe? Não dá para entender de forma diferente. A Bíblia fala que todos que foram salvos serão salvos por causa da graça de Deus, por causa da manifestação do Espírito Santo que agora opera em nós, em mim, em você. E é justamente esta a prova de que nós somos salvos. E é isso que faz com que nós possamos ter certeza da salvação, entendeu? Muita gente atrela a certeza da salvação às boas obras, como se as boas obras garantissem a salvação. Isso é errado, a Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala é que o Espírito Santo em nós, ele vai agindo para isso. Ele vai garantindo isso. Tomar uma água aqui, né? Não dá para apagar esse capítulo todo e apoiar a ideia da perda da salvação. E olha como é que Paulo começa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Primeiro lado, a Bíblia trata desse assunto. E aí, o Paulo vai tratar do outro assunto, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 1 resume tudo. Aqueles que são guiados pelo Espírito podem e devem ter extrema certeza de que são salvos e de que serão salvos. Não importa se você se desviar agora, Deus vai te trazer de volta. É isso, entendeu? Não importa se você se envolveu em uma enrascada, Deus vai te trazer de volta, tá bom? É isso que ele faz. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo em nós o tempo todo. Agora, com isso, eu não quero que você comece a desejar fazer coisas erradas, porque isso vai demonstrar que você vive na carne e não no Espírito. E aí Paulo mesmo vai falar, ó, aqueles que vivem na carne não são guiados pelo Espírito. Aqueles que vivem na carne não foram salvos por Deus, não foram mudados por Deus. Os que vivem na carne ainda estão condenados ao inferno. É isso que Paulo fala, tá? E é isso que a Bíblia fala de forma geral.
tá bom? E aí ele vai tratar desse assunto como um hino, né? Muita gente ouviu eu lendo aqui cantando, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome ou a nudez, perigo e espada? É a música cantada nesse, mais ou menos, sequência. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí no final, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Veja que agora Paulo vai citar coisas que tecnicamente nos levaria a perder a salvação. A morte, morreu o pecador, vai para o inferno. Não, a morte não pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida vai nos separar do amor de Cristo. Nem os anjos do bem, os principados, as potestades do mal, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem o presente, nem o futuro. Entendeu? Eu não preciso ficar preocupado se no futuro eu vou perder a salvação, porque a Bíblia garante, ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é extremamente certo que a Bíblia ensina a certeza da salvação. Esse é o primeiro lado, tá bom? Agora, o segundo lado, ele é complexo, porque embora algumas pessoas saibam, elas não vivem. Entendeu? Então, é aqui que mora a hipocrisia. É aqui que muita gente é desmascarado. Tá? É isso. Quais são os sinais da salvação? Quais são os frutos? Você é salvo? Algumas coisas são visíveis na vida de quem é salvo. Jesus falou sobre isso, alertando os seus discípulos. Veja que Jesus estava alertando os seus discípulos. Então, é algo que é importante, tá? Senão ele precisaria alertar os apóstolos. Ele está alertando os apóstolos, né? E ele vai fazer isso contando uma parábola, que a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ler a parábola toda aqui. Por quê? Aqui é Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Esse homem que partiu aqui é o próprio Jesus, tá? E ele entregou os seus bens, né? Que o evangelho, a sua missão, tá? É isso que significa a parábola. Então, olha só. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então veja aqui nós temos 3 personagens na história de Jesus, 3 pessoas diferentes. A uma pessoa que era mais capaz, ele deu 5 talentos, tá? A pessoa era capacitada para receber 5 talentos. Não importa o que é o talento aqui, o que importa é o nível da responsabilidade. Deus deixou, o dono da terra deixou mais responsabilidade para aquela pessoa, porque viu que ela suportava aquilo, tá bom? Para outro, ele deu 2 talentos só, é o nível que ele aguentava, né, que ele suportava. E para uma pessoa específica, ele deu 1 talento só, tá bom? 1 talento, era aquilo que Deus, que o Senhor deixou ali para aquele rapaz. E aí, o texto continua. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. O cara que tinha muito poder, nem sabia fazer as coisas, ele dobrou. Né? Ele tinha 5 talentos, ele negociou, dobrou, né? Ficou com 10 talentos. Então se dobrou mesmo. Conseguiu outros 5 talentos, ficou com 10, né? Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2, dobrou também, né? Ficou com 4. Mas o que recebeu 1 talento só, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então preste atenção, nós temos 3 pessoas com características diferentes, né? Uma dessas pessoas está demonstrando ser totalmente o oposto dos outros. Entende? Veja que alguém estava junto ali com ele, mas aparentemente ele não conhecia o seu senhor. Ele vai dar uma desculpa daqui a pouco, ele vai se justificar, né? Esse que recebeu 1, ele não conhecia como o seu senhor agia, ele não conversava com aqueles que estavam ali, ele não era do mesmo tipo, entendeu? Então, enquanto outros 2
arriscou, um conseguiu mais 5 talentos e o outro conseguiu mais 2, esse cara age exatamente o oposto do que os outros fazem. O que ele faz? O que recebeu um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu vou falar isso para vocês com muita pena, sabe? Muitos de vocês estão escondendo o tesouro que vocês têm. Muitos. E demonstrando que não são iguais aos que recebem. Entendeu? Então, olha só, não seja essa pessoa. E esse é o sinal de que alguém não foi salvo ainda, ou que alguém ainda não entendeu o que é salvação. Entende? Ser como esse cara que recebeu. Veja que há sinais agora. O cara que recebeu maior quantidade de talento, ele deveria ter ficado com mais medo, né? Mas ele foi lá e investiu. E foi o mais corajoso, entende? O cara que recebeu 2 não ficou reclamando de nada também. Foi lá e conseguiu mais 2. O cara que recebeu escondeu o que recebeu. E muito tempo depois veio o seu senhor, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. Né? O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Um cara que recebeu 5 agora é tratado como aquele que recebeu pouco. E aí ele vai receber mais coisas para fazer, mais talento. Mas ele já entra ali na alegria com seu senhor, tá? Esse entra no gozo do teu senhor aqui. E aí chegou o outro cara, o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Eu não fiquei parado, eu recebi pouco, eu não fiquei parado, tá bom? E eu consegui mais 2, né? Disse-lhe o seu senhor. Canequinha do canal. Canequinha do canal tem lá no Shopee, tá? Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O cara que fez muito e o cara que fez pouco receberam o mesmo elogio do senhor, tá? Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui, tens o que é teu. Veja que esse cara, ele já chega fazendo diferente de todo mundo. O sinal está aí. Entende? A primeira coisa que ele faz é demonstrar que ele sabe mais do que os outros sobre o seu senhor. Os caras lá arriscaram, mas eu conheço esse cara, eu conheço esse senhor, eu conheço ele mais do que todo mundo, tá? Então ele fala, ó, eu conhecia-te, que és um homem duro. Deus é um homem duro? Deus é duro contra o pecado, contra nós não. Aliás, nós somos mais duros uns com os outros do que Deus é, né? Às vezes somos mais duros do que ele é. Deveríamos aprender com ele, né? Eu sei que você ceifa onde você não semeou. O cara chega dando uma carteirada no próprio Senhor. Isso ele tá tentando negociar a sua miséria. Ele tá tentando convencer aquele Senhor de que ele fez a coisa certa fazendo a coisa errada. Ele é o único que sabe o que Deus é, o Senhor, entende? Então olha só os sinais de uma pessoa que obviamente não faz parte da turma do Senhor, porque nós tínhamos uma quantidade maior fazendo e um carinha isolado que recebeu e não fez nada, entendeu? Ele estava ali, mas ele nem sabia como é que acontecia. Isso é um sinal, entende? Só que esse cara que tentou se levantar, mostrar que ele sabia mais, ele vai ouvir uma resposta um pouco diferente daquele senhor. Ele faz um elogio para tentar ganhar o senhor na base do elogio, mas não funciona, né?
Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tipo assim, ele está perguntando o que ele falou. Você sabia que eu faço isso? É sério mesmo? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tipo assim, já que você me conhece, você devia ter feito o que eu faria. Você deveria ter feito o que eu aconselharia fazer, já que você sabe tanto sobre mim, né? É o conselho que bate na nossa cara o tempo todo. Ah, você acha que sabe? Então por que você não faz o que eu mando você fazer? E Jesus já disse isso, né, aos seus discípulos. Ah, vocês falam que me amam, mas não me obedecem. O que está acontecendo? Jesus já falou isso. Não lembro qual a referência agora, mas teve um dia que ele falou isso. E nisso aqui, ele está demonstrando que aquele servo, na verdade, não conhecia o seu senhor. Ele fingiu conhecer o seu senhor, entende? Ele não tinha intimidade com o senhor, entende? Olha só, ele está sendo... eu esqueci o termo agora, né? Mas o senhor está sendo... não sei como é que é o termo. Mas ele está fazendo isso com aquele cara. Você me conhece, fala que me conhece, mas não fez o que eu faria. Sabe o que significa isso? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, entende? É isso que ele fala. Tirai-lhe, pois, o talento. É isso que sobra para ele. Tirai-lhe o talento. O talento aqui, pessoal, não é a salvação. O talento é uma responsabilidade, tá bom? Aqui é responsabilidade. Só que aquele cara que estava no meio ali daquelas pessoas que tinham responsabilidade, ele não sabia o que estava fazendo ali. Esse cara estava perdido ali, sabe? Ninguém sabe de onde ele veio. E ele deu uma de que conhecia o Senhor. Talvez ele até quisesse receber um prêmio por ser tão covarde, né? E o que ele recebe é exatamente o contrário. Deus afasta, o Senhor afasta ele, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, ao primeiro, né? Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, o que tem, ser-lhe-á tirado. Presta atenção que o Senhor está falando. Mas o que não tiver a mais, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Agora vem o resultado de Jesus, né? Aqui Jesus falando agora sobre o juízo, né? Ninguém lança um funcionário no inferno. Ninguém lança um funcionário no inferno, né? Nenhum comércio faz isso. Mas Jesus ele vai concluir agora sobre a salvação. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha como é que Jesus conclui. Quais são os sinais que vocês identificaram nesse vídeo? Existe a certeza da salvação, a Bíblia trata. Porém, existem certos sinais que acompanham aqueles que foram salvos por Deus. Eu não fiquei repetindo isso o tempo todo. Você leu na Bíblia agora isso. É diferente, entendeu? Esse é o outro ponto. O Cânone de Dort vai tratar dos dois pontos, afirmando eles. Todos que foram eleitos serão salvos. Agora, todos que são eleitos dão sinais de que foram eleitos. Você viu Jesus falando sobre isso? Paulo também falou sobre isso em Romanos 8. Ele também está falando sobre isso lá, sobre aqueles que são guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito se equivale a esses dois servos que receberam esse talento, essa responsabilidade e fizeram algo com ela. Como eu estou fazendo com o vídeo, como eu estou fazendo na igreja, como você está fazendo na igreja também. Isso é fazer multiplicar, entendeu? É a responsabilidade que Deus dá para cada um. Viram como é que a Bíblia ensina? A Bíblia fala mais sobre isso, tá? Eu não vou ler agora porque 28 minutos lendo a Bíblia, a gente vai ler rapidinho agora o Cânone de Dort e encerrar o vídeo. Pra vocês verem como é que ele fala a respeito disso, né? Nós vamos ler aqui, ainda no capítulo 1 do Cânone de Dort, né? O parágrafo 11, 12 e 13. Deixa eu só limpar a garganta aqui, peraí. E aí, nós vamos ver uma correção de erro do Cânone de Dort, tá? O parágrafo 11 diz o seguinte: como Deus é supremamente sábio, imutável, onisciente e todo-poderoso, assim, sua eleição não pode ser cancelada e depois renovada, nem alterada, revogada ou anulada.
Nem mesmo podem os eleitos ser rejeitados ou o número deles ser diminuídos. Por que que não pode? Primeiro, porque a Bíblia fala que não acontece, tá bom? Segundo, porque Deus, para cancelar a eleição de alguém, ele precisa em algum momento ser surpreendido pelo futuro. E nós conhecemos os atributos de Deus. Tem vídeos aqui do canal falando sobre isso, né? Deus é supremamente sábio. Supremamente é tipo, ele é supremo, tá? Ele é infinitamente sábio. Então ele sabe todas as coisas. Ele conhece o passado, o futuro, o presente, as possibilidades, né? Pra gente que gosta de falar das possibilidades, Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Ele não muda também, Deus é imutável. Alguém que conhece todas as coisas não pode chegar em um ponto e falar assim, caramba, eu me equivoquei. Não, não pode. Eu só me equivoco quando eu falo algo que eu não sei, entendeu? Então Deus ele é imutável na sua vontade também. Deus é onisciente. Ele está ele enxerga tudo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele também é todo-poderoso. Aqui ele colocou todo-poderoso, né, depois do onisciente. Então são os atributos de Deus que demonstram que um ser como esse Deus, o nosso Deus, não pode esquecer alguma coisa, mudar de opinião sobre alguma coisa, porque senão ele teria que ser surpreendido pelo homem, entende? Se Deus é supremamente sábio, se ele é imutável e onisciente, não há nada que vai fazer ele ficar surpreso. E, ó, caramba, eu escolhi esse rapaz, mas aí eu percebi que não era ele que eu queria, né? Eu só descobri depois. Não tem como, Deus é supremamente sábio, né? Ele é onisciente, não tem como ele descobrir depois. A Bíblia não fala sobre esse Deus. Então, por isso, ele não cancela a salvação de ninguém. Se ele te salvou, se você crê, o maior sinal é a fé em Jesus. Se você crê em Jesus, esse é o primeiro sinal. Você foi salvo por Deus, né? A fé em Jesus. Agora, o que é fé, né? A fé ela é acompanhada de alguns eventos, né? A fé não é o que o mundo fala, né? O apóstolo Tiago, né? Apóstolo, né? Tiago era pastor de uma igreja, né? Ele vai escrever de que até os demônios acreditam em Deus, tá? Mas isso não significa que eles vão ser salvos. Então, fé não é só acreditar. Fé é uma transformação, é algo que algo que muda a gente. É como Paulo falou, é crer naquilo que não se vê. É esperar aquilo que não se vê. É ter certeza daquilo que se espera. Entende? Fé é isso. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi ele. Eu imagino como é que ele seja, mas eu nunca vi ele. Mas eu acredito tanto nele que eu posso viver crendo que quando ele voltar eu vou pro céu. Eu consigo fazer isso. Tem pessoas que não conseguem, tá? Isso é fé. Então, se você demonstra fé em Jesus, óbvio, você foi salvo, Jesus te salvou. Mas o que é fé? Ela é o único passo ou ela é o começo de alguma coisa? A fé é o começo, tá? A fé é o início da sua caminhada cristã. Demonstra fé, arrependimento, começa a mudar a sua vontade, você começa a fazer a vontade de Deus. Olha só o caminho, é um caminho, né? Então, por isso que o Cânon de Dort vai falar que Deus, sendo quem ele é, ele não pode cancelar a nossa eleição. Ele também não pode renovar a eleição. No sentido assim, você perdeu a salvação hoje e daqui a pouco você ganha ela de novo. Não pode, porque senão Deus teria que se surpreender mais uma vez. Ó, a pessoa que eu cancelei a eleição acabou de crer em mim, logo vou elegê-la de novo. Não tem como. O ser de Deus, ele não pode ser surpreendido pelo futuro. É por isso que Paulo fala também que nem o futuro pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Capite? Como é que a Bíblia fala? A Bíblia ensina isso. Sendo assim, o número de eleitos por Deus não sobe nem diminui. Não sobe nem diminui. Porque ele já determinou tudo antes da criação do mundo, como Paulo vai falar lá em Efésios, né? Pedro também vai falar sobre isso, né? Então, por isso que não aumenta nem diminui o número de eleitos. Eu já vi o cúmulo de alguém perguntar o que aconteceria se Satanás se arrependesse dos seus pecados. Tem gente, geralmente estão ali no meio arminiano,
O arminianismo não ensina isso, mas geralmente se as pessoas estão no meio arminiano, tem gente que espera que Satanás se arrependa e seja salvo. É o cúmulo, mas é real, entende? A Bíblia demonstra que é algo que já foi feito, já é determinante na nossa vida. O que fica agora são os sinais, né? O fulano de tal, ou eu, né? Vamos pensar em nós, né? Para não ficar julgando o outro, né? Caramba, eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Primeiro, se você sabe o que você tem que fazer, já é um grande sinal que você foi salvo, né? Porque o mundo não pensa nisso, né? O tipo de religião do mundo é aquele tipo de religião de paz e amor, sabe? É a religião, até gravei sobre isso aqui, é a religião que vai te fazer sentir paz. O cristianismo não é uma religião que encerra a sua vida aqui na paz. É a religião que te impulsiona para frente, para fazer a vontade de Deus. Assim como aconteceu com os apóstolos, com todos que vieram depois. O cristianismo é assim. Então, quem trata o cristianismo de forma terapêutica não demonstra ser salvo por Deus. Não demonstra ter sido salvo de fato, né? E o parágrafo 11 do primeiro capítulo vai tratar desse tema. Já falei aqui. Não vou falar de novo para não repetir, né? Senão eu vou ficar repetindo. Agora o parágrafo 12 vai trazer mais uma continuação sobre esse tema, né? Ó. Os eleitos verdadeiros aqui, né? Não são aquelas pessoas que acham que são salvos, são os eleitos verdadeiros, tá? Se você se identificou com Mateus 25, você é um eleito, tá bom? É claro, não faça boas obras para provar que você é salvo. Não é essa a questão. Faça boas obras porque você quer fazer boas obras. Faz isso porque você sente que você tem que fazer isso, sabe? É um desejo que você quer fazer. Mas não para se salvar. Por exemplo, por que você anda? Porque você sente que você tem que andar. Entende? Você faz as coisas que faz porque você sabe que você tem que fazer. É algo natural. O natural do cristão é fazer a vontade de Deus. É natural, entende? Faça porque é natural. É isso que eu quero dizer. Não para provar ou para comprar a sua salvação, porque é natural. É natural para o cristão orar. É natural para o cristão se reunir na igreja. É natural para o cristão pregar o evangelho para seus amigos, falar de Deus. São coisas naturais daqueles que foram salvos de verdade, tá? Os eleitos, no devido tempo, os eleitos recebem no devido tempo a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação, ainda que em vários graus e medidas desiguais. Eles não a recebem quando, curiosamente, investigam os mistérios e profundezas de Deus, mas eles a recebem quando observam em si mesmos, com alegria espiritual e gozo santo, os infalíveis frutos de eleição indicados na palavra de Deus. Para isso, leia a palavra de Deus, senão também vai ficar difícil, né? Se eu não estuda a Bíblia, já é um sinal de que alguma coisa está errada em você, tá bom? Tais como a fé verdadeira em Cristo, um temor filial para com Deus, temor a Deus mesmo, tipo assim, eu não faço isso porque Deus não gosta que eu faça isso, então eu também, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com a minha saúde também, sabe? Então logo, eu não faço aquilo que Deus não quer que eu não faça, porque eu vou sofrer as consequências. Isso é temor a Deus, sabe? A gente tem que ter temor a Deus também. A gente não pode agir como superiores agora e fazer o que quiser. Não, Deus ele vai nos castigar, ele vai falar com a gente de formas dolorosas. Então, olha só, o temor a Deus vai evitar que você faça a sua vontade muitas vezes, entende? E isso é um sinal de que você foi salvo, tá? Outra coisa que o Cândido de Dort fala, a tristeza com seus pecados, segundo a vontade de Deus. A tristeza com os pecados é aquele momento que você pensa no que você faz e fica triste porque você ainda faz isso, sabe? Aquele pecado que você não abandona, que você quer, mas você não consegue, que você está lutando, ou você tem o costume de errar e perceber depois, sei lá, pecar e perceber depois. Essas questões, quando você para pensar, você fica triste, porque você queria parar.
Mas vez ou outra você faz, entende? O pecado, ele deixa a gente triste, desanimado às vezes, né? Poxa, eu queria fazer isso, eu queria ser assim, mas eu não consigo, né? Vez por outra eu minto, vez por outra, sei lá, o que você faz, o que as pessoas fazem, né? Existem vários pecados aí no meio do povo de Deus, o adultério, né? O desejo pelo dinheiro, são pecados, né? E quando você, por exemplo, para e pensa, poxa, eu tratei fulano de tal assim, não deveria ter tratado, eu fui só pensando no dinheiro, fui só pensando em mim mesmo. Quando você chega num ponto de ficar triste por causa dessas coisas, isso é um sinal de que você foi salvo por Deus, você foi transformado. Esse é o Espírito falando dentro de você, como Paulo fala aqui em Romanos 8, entendeu? Então, olha só, é mais um sinal. Esse sinal último aqui, a fome e a sede de justiça, é um sinal que ele tá meio apagado, né? As pessoas veem as coisas acontecendo erradas e não falam mais nada, né? Elas estão satisfeitas. Né? Isso é estranho. Às vezes na igreja tá tudo errado, o pastor tá pregando errado, e aí a gente vai deixando, sabe? Olha só. Você não tem fome nem sede de justiça? Você acha justo a palavra de Deus sendo pregada do jeito errado? Você acha justo as pessoas enganarem umas às outras usando a palavra de Deus? Você não sente vontade de fazer justiça? Né? Cara, isso é um sinal que você está com problema de fabricação. Né? Você deveria procurar saber o que está acontecendo. Então veja que o Cânon de Dort fala muito bem, né? Os eleitos eles vão recebendo com o tempo a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação. Isso vai acontecendo à medida que você se torna maduro na fé. É por isso que eu falei que eu não posso julgar alguém indo para o inferno porque ainda não está fazendo a vontade de Deus. Porque pode ser que ele ainda está passando por esse processo, né? E aí Deus permite que ele peque, e depois ele vai castigar esse sujeito e vai transformar totalmente o sujeito. Então é um processo, mas é um fato ao mesmo tempo. Os eleitos recebem no devido tempo a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação. Então o Cânon de Dort vai trazendo esses pontos de forma muito clara, e é muito legal falar sobre isso porque a gente pensa sobre a nossa vida, sabe? No início eu tinha medo, né? Tem gente que tem medo de não ser eleito, e depois ele vai começando a desenvolver a maturidade espiritual, ele vai começar a trabalhar, a fazer a vontade, ele vai sentir que Deus quer que ele faça aquilo que ele está fazendo. Um exemplo, por exemplo, né? Eu estou fazendo um exercício que se chama 75 dias hard, né? E aí, como minha meta, eu determinei que toda noite, hoje eu não cumpri porque eu tô gravando, tá? Eu tô gravando bem antes de 1h da manhã. Eu comecei a gravar bem cedo, né? Eu determinei que eu ia ler a Bíblia, né? E aí teve um dia que eu leio um livro e leio a Bíblia, entende? Teve um dia que eu peguei o livro, que é alguma coisa sobre piedade, eu esqueci o título dele, A Busca da Piedade, alguma coisa assim. É o livro mais famoso sobre piedade. E aí nesse livro ele dá provas de pessoas que não foram salvas e acham que foram salvas, né? Impressionante aquele cara. Nossa, aquele autor, Lewis Bailey, né? Alguma coisa assim. Nesse livro, ele faz isso, ele demora. Essas pessoas aqui, ele fala isso, essas pessoas aqui acham que são salvas, mas não são salvas. Ele vai dando sinais, né? Um dos sinais que ele deu foi o fato de que certas pessoas que se dizem salvas não gostam de ver sermão, não gostam de ouvir sermões, entende? E aí eu parei, caramba, quando foi a última vez que eu sentei e ouvi um sermão? Né, em casa, né? Claro que na igreja a gente vai na igreja e ouve, mas e em casa? Em casa eu passo assim os sermões, eu pulo, né? Caramba, não, hoje eu vou parar e vou ouvir um sermão. E aí eu achei o sermão do Spurgeon, né? Eu pensei assim, eu vou digitar sermão, e o primeiro sermão que eu ver de uma das pessoas que eu conheço, eu vou assistir. E aí apareceu lá Spurgeon e apareceu também o Nicodemos, se não me engano, né? Mas eu disse que era o primeiro, e aí eu cliquei no do Spurgeon. Acabou que o sermão do Spurgeon tratava justamente sobre como nós sabemos quando é a vontade de Deus, como Deus nos auxilia a fazer a vontade dele. E cara, esse sermão, ele falou pra mim, ele me ajudou a entender que o que eu tô fazendo é a vontade de Deus e ele vai me ajudar a continuar fazendo. Olha só que doideira. Como que as coisas, elas vão
fluindo para a vontade de Deus, né? E isto vai acontecendo com o tempo, você vai conseguindo perceber que o que você está fazendo é a vontade de Deus, que você é salvo. Mas os eleitos recebem, né? Ainda que em graus, em medidas desiguais. Para isso você tem que ficar atento, senão você não vai conseguir perceber tão cedo. Mas esse vídeo já é uma dessas provas que você chegou até aqui, cara, 45 minutos me ouvindo. Ou você é muito curioso, ou você ama a palavra de Deus. Você me ouviu lendo 2 capítulos. Eu desejo que seja pelo amor à palavra, entendeu? E a Bíblia mostra isso. Então veja que em graus diferentes e no tempo certo, Deus vai mostrando que a salvação não pode ser perdida, tá? Assim como a gente viu aqui, ó. Quando é que você percebeu que nada te separou do amor de Deus até hoje? Quando você percebeu? Pois é, isso está escrito na Bíblia também, né? Quando que você percebeu que você está fazendo a vontade de Deus e isto é um sinal de que você foi salvo? Então, isso está na Bíblia, a Bíblia ensina isso, entende? O 13º ponto vai falar sobre a consciência da salvação, né? Vou tomar um pouquinho de água. Que vídeo longo esse, né? Eu não sabia que ia ser tão longo assim. Mas eu achei interessante ler todo o capítulo ali no início, e mesmo assim fazer um vídeo longo. Quem vai assistir é só quem quer aprender mesmo, porque... E é só para vocês que eu tenho que falar. Vocês são o foco, né? O ponto 3 vai falar o seguinte: a consciência e a certeza da salvação desta eleição fornecem diariamente aos filhos de Deus maior motivo para se humilhar perante Deus, para adorar a profundidade de sua misericórdia, para se purificar e para amar ardentemente aquele que primeiro tanto nos amou. Aqui é um texto de 1 João, tá? Contudo, absolutamente não é verdade que esta doutrina da eleição e a reflexão na mesma os façam relaxar na observação dos mandamentos de Deus ou rendam segurança falsa. No justo julgamento de Deus, isto ocorre frequentemente àqueles que se vangloriam levianamente na graça da eleição e facilmente falam acerca disso, mas recusam andar nos caminhos dos eleitos. Veja que quanta profundidade o Cano de Dort trouxe agora, né? Primeiro ele vai afirmar: a consciência e a certeza da eleição fornecem diariamente aos filhos de Deus motivos para se humilhar, para adorar, para agradecer, para amar a Deus por Ele ter nos eleito, entendeu? Nós ficamos satisfeitos em Deus, em saber que Ele nos salvou. Isso nos leva à humildade e à humilhação diante de Deus. Porém, é importante falar também que esta certeza não leva os eleitos a ficarem relaxados. E olha como é que a Confissão de Fé fala, né, o Cano de Dort, na observação dos mandamentos de Deus. Muita gente que fala sobre a salvação pela graça vai ignorar completamente a lei de Deus, vai falar: a lei está morta, a lei morreu no Antigo Testamento. Só que a Bíblia nunca ensinou isso. A lei morreu no sentido de justificação. A justificação é pela graça, é pela fé, né? Ela é pela obra de Cristo, entende? E a lei entra como método de conhecer a vontade de Deus. Então, como é que você vai fazer a vontade de Deus? Você tem que conhecer a vontade dele. E para isso você tem que observar os mandamentos de Deus. Então, olha só, é a vontade de Deus que você ame o seu próximo. Para isso, é a vontade dele que você não deseje a mulher do seu próximo. Isso é lei de Deus. É a vontade de Deus que você crie uma sociedade mais justa. Por isso, Deus disse: não roubarás, não furtarás, não assassinarás. Entende? Olha só, a vontade de Deus está explícita na Bíblia. As pessoas que vivem e que falam que são crentes e falam: a lei morreu e nós não podemos mais observá-la, essa pessoa ainda não entendeu o que é salvação. Jesus, ele veio cumprir a lei de Deus. E aí? E Jesus disse assim, ó: eu não vou retirar nenhum tio da lei de Deus. E aí, quando surge esse pensamento, a maioria vem falar sobre o sábado, né?
vem se justificar falando sobre o sábado. Sim, nós sabemos que Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado. Mas e os outros mandamentos? Eles também são obrigações de todo o povo de Deus. Deus ainda espera que nós hajamos como ele disse no Antigo Testamento. Não em relação aos sacrifícios, porque Jesus já se sacrificou, é óbvio, não em relação ao sacrifício, mas em relação à lei moral de Deus. Tá lá, é para obedecer. E é para levar a sério, entende? Esses dias me perguntaram sobre uma série, né, da Netflix, sobre séries que criam imagens ou que contam a história da Bíblia, né? E aí o rapaz, ele veio zombar de mim, né? Veio caçoar de mim. Não, Devaí é daqueles lá que não pode... Não existe liberdade artística, né? Aí eu falei, não, pra Bíblia não existe mesmo, né? Não é liberdade artística, é liberdade, sei lá, esqueci o termo. Pra Bíblia não existe, né? A Bíblia fala claramente que não pode fazer isso, então, obviamente, né, quem tá fazendo errado. Mas veja que eles falaram isso num tom de zombaria, como se eu estivesse errado, entende? Por quê? Porque para eles a lei de Deus morreu, no sentido de cumpri-la, né? Então, se os primeiros mandamentos falam sobre a adoração de Deus e a não criação de imagens, né, eles vão tirar aquilo que eles querem e vão obedecer só o que eles querem. Então, isso é um sinal de pessoas que ainda não foram salvas por Deus, ou que, se foram salvas, ainda estão no processo de conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. É claro que daqui para frente você já entendeu, né? Você não vai mais errar nesse ponto. Então, na observação dos mandamentos de Deus, nós não somos levados a relaxar. Então, olha só. Deus ordenou que nós devamos adorá-lo como único Deus, único e verdadeiro Deus. Ele ordenou que nós não podemos fazer imagens de ninguém para adoração. Não podemos fazer imagens de Jesus, não podemos fazer imagem do Espírito Santo, não devemos fazer imagem de Maria, de João, colocá-los em qualquer lugar. Não. Ninguém. Jesus disse, Deus disse, não faça imagens de ninguém. E além de não fazer, não se ajoelhem a elas também, né? Porque o povo de Deus... Que susto que eu tomei agora. Porque o povo de Deus foi chegando em outros povos e já tinha imagens. Então é importante também, olha só. Mesmo que vocês não façam, não se ajoelhem diante da que vocês fizeram, da que vocês acharam pelo caminho. Se Deus mandou fazer isso, nós ainda temos que obedecer Ele, entende? E a consciência e a certeza da salvação nos leva a obedecer o mandamento de Deus e não abandonar o mandamento de Deus como muitos fazem. Muitos dessa geração demonstram mais sinais de que não foram salvos. É claro que o meu canal está aqui para tentar mudar isso e fazer com que o número seja diferente, né? Mas eu também não posso obrigar ninguém. Não estou aqui para forçar vocês. Vocês vão descobrir isso no devido tempo. E é isso que a confissão o Cânone de Dort vai explicar pra gente, né? E ela vai mostrar também que aqueles caras que vivem ignorando a vontade de Deus, falam que são salvos e vivem ignorando a vontade de Deus, na volta de Jesus, eles serão condenados, tá? Assim como Jesus disse em Mateus 24, 25. Não existia 3 pessoas. Veja o exemplo de Jesus. Existia 3 pessoas que estavam com o Senhor, né? Fisicamente estavam ali com o Senhor, né? E aí 3 pessoas recebem responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um. 2 pessoas conhecem o Senhor e fazem a vontade. E esses caras, eles estão próximos ao seu Senhor. O cara que recebeu 5 arriscou 5. Entende? Sabendo que ia dar certo, porque ele conhece o Senhor dele. E um cara não conhecia o Senhor, não sabia quem era, e depois tentou se justificar. Esse cara não era do seu Senhor de verdade, sabe? Ele estava fisicamente ali, mas ele não pertencia àquele Senhor mais. E isso fica explícito quando Jesus voltar, né? Quando Jesus está falando sobre a sua volta aqui. Vai ficar explícito quando Jesus voltar. Agora, isso não é para você observar o seu irmão e julgá-lo.
é para você se observar. Isso é sobre você, entende? É sobre você, é eu fazendo isso sobre mim. Geralmente quem fala sobre perda de salvação só olha para o próximo, não faz isso com ele, já reparou? Não, o crente pode perder a salvação, mas quando ele fala isso, ele está falando dos outros crentes, não dele. Ele não pode perder a salvação, os outros podem. Então, isso aqui é para você se observar o que você está fazendo. E o Canos de Dort fala que essas pessoas que se vangloriam levianamente, né, da graça da eleição, elas vão ser julgadas quando Jesus voltar, tá bom? E elas são condenadas, beleza? Veja que tem os dois pontos da questão. E o Canos de Dort tratou dos dois lados. A gente tratou isso com a Bíblia, agora eu tratei com o Canos de Dort. Para encerrar, a gente vai ler agora a correção de erro número 8, tá? Do primeiro capítulo ainda, né? Número 8. Tá gostando do vídeo? Então, são vídeos assim que tem aqui na área de membros. Ó, esse vídeo ficou maior do que o normal. Geralmente o vídeo é de 20 minutos, passamos bastante dele. Porque eu quis trazer um conteúdo maior agora, sabe? Falando sobre... Porque esse tema, ele é tão debatido, né? E a gente pode ir na Bíblia e ler tudo que a Bíblia fala sobre ele. Foi isso, eu li um capítulo inteiro, né? Sobre esse tema, li 2 capítulos quase. O erro número 8, isso aqui para quem está chegando agora, é o que os arminianos ensinavam na época de Dort, tá? Do Cânon de Dort. Essa é a doutrina deles e essa é a correção do erro deles, tá? Eles ensinavam o seguinte: Deus não decidiu simplesmente com base em sua justa vontade deixar ninguém na queda de Adão e no estado comum de pecado e condenação. Nem decidiu passar ninguém quando deu a graça necessária para a fé e a conversão. Então eles ensinavam que não existe essa questão de Deus ter deixado o homem no pecado. Entende? Ó? Deus não decidiu simplesmente com base na sua justa vontade deixar ninguém na queda de Adão e no estado comum do pecado. Esse erro é um erro tolo dos arminianos na época. Não sei se hoje ainda continuam assim. Na época era um erro tolo. Por quê? Se todos morrem, obviamente todos foram deixados nesse estado. Se nós não morrêssemos, seríamos santos. A morte entra no mundo com o pecado. O pecado é que causa a morte. Então é óbvio que Deus ele encerra a humanidade nesse estado de pecado, e a maior prova disso é que os homens morrem. Se morreu alguém, morreu um pecador. Não se preocupe, se morreu alguém, morreu um pecador, tá? O único pecador que não morreu, o único santo que morreu foi Jesus. Jesus é santo, ele morreu por causa dos nossos pecados, entende? Agora, qualquer ser humano morreu um pecador. Então, todos os seres humanos foram deixados nesse estado por Deus. E aí os arminianos vêm e falam que não, Deus não decidiu simplesmente com base na sua justa vontade, não, né? E vai saber como é que ele decidiu isso também, né? Vai saber. Às vezes esses caras nem sabem explicar a própria doutrina, sabe? Eles nem sabem explicar, eles só falam para ir contra, são do contra do cristianismo, né? A refutação do Cânon de Dort diz o seguinte: pois isto é certo, e aí ele vai trazer o texto de Romanos 9,18, tá? Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Esse texto é o texto de Romanos capítulo 9. Em Romanos 9, Paulo está dizendo literalmente que Deus salva quem ele quer e que nós não devemos questioná-lo por isso. Entende? É isso que está escrito no capítulo 9. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a leitura de Romanos 9. Sabia? Tem vídeo desse sobre Romanos 9 aqui no canal. Romanos 9 ou Romanos 11? Agora eu fiquei na dúvida. Se não for Romanos 9, a gente grava, tá bom? A refutação é seguida o texto bíblico, ó, só o texto bíblico. Pois isso é certo. Tipo assim, está escrito na Bíblia que ele tem misericórdia de quem ele quer. E também endurece a quem lhe apraz. A Bíblia fala que Deus salva quem ele quiser. E literalmente é isso que ele faz. Ah, mas isso é injusto, isso é errado. É problema seu, se você acha injusto e errado. Problema seu, porque eu não vou carregar o seu problema comigo, não. Eu não vou carregar o peso do seu problema, não, tá? Então vai para Deus e questiona ele, né? E se vira com Deus.
Mas a Bíblia claramente diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter. É triste. O que você acha disso? É o que a Bíblia fala, entendeu? Mas aí, veja que a refutação, ela nem se explica, ela traz o texto bíblico, né? Ó, pois isto é certo, logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E também isto, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles àqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13. O que Jesus está fazendo em Mateus 13, pessoal? Muita gente tem medo de ler esse texto, né? Jesus, ele ensina em parábolas, né? Aqui Jesus está respondendo, né? Ele ensina em parábolas, mas ele só explica as parábolas para algumas pessoas. E é aí que vem essa resposta. A voz aqui não é a multidão. Aqui a voz são os discípulos que estavam perto de Jesus. Entende? Jesus exercendo aquilo que Paulo vai falar em Romanos 9. Jesus, ele ensina os mistérios para quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Entende? Então, é Jesus fazendo o que a Bíblia sempre falou, né? E aí a refutação é isso, ela só está trazendo o texto bíblico. Olha, eu nem quero discutir com você, eu só estou lendo a Bíblia, tá bom? Igualmente, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quando Jesus pensa sobre a sua vontade, a verdade de Deus, ele pensa o seguinte: Deus ocultou isso de algumas pessoas e revelou para outras. Entende? Os sábios aqui na oração de Jesus provavelmente eram os fariseus, eram os mestres da lei. Jesus está falando, o Senhor ocultou deles de propósito, tá? Essa foi a sua vontade, mas revelou aos pequeninos. Veja que Deus, hein? Que Deus, hein? Muitos arminianos, se ouvirem você explicando isso aqui, vai falar que o Deus que você está pregando é um assassino. Esse Deus é terrível, ele é horrível. E quando eles falam isso, eles acham que estão indo contra o calvinismo, mas estão indo contra o próprio Deus. Os arminianos desafiam a soberania de Deus. Eles desafiam o próprio Deus quando falam que Deus é este. E a Bíblia, ela não está preocupada com esses caras. Ela só está informando o que vai acontecer com eles, né? E é bom que não seja você um desses caras. É bom que você se curve a Deus em respeito, em veneração e adoração, se renda a Ele, porque Ele vai fazer toda a sua vontade. Veja que Jesus fala, porque assim foi do teu agrado revelar a alguns e esconder dos outros. Então Jesus está Jesus está adorando ao Pai por isso. Graças te dou por isso. Senhor, muito obrigado por ter feito isso, porque o Senhor escondeu a sua verdade desses caras e revelou para aqueles outros. Os arminianos odeiam esse Deus da Bíblia, né? E nós pregamos ele, ensinamos ele. Por isso somos odiados também, como Jesus disse que seria. Felizmente é isso que acontece, não tem jeito. Espero que agora você comece a pensar mais biblicamente acerca de Deus, né? E entenda que há a certeza da salvação, e essa certeza é seguida de frutos. Os frutos, eles são naturais, né? Não são forçados, eles são naturais, fazem parte de uma vida nova, né? E que você demonstre isso na sua vida também. Fomos bastante longe, falamos muito hoje aqui. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu tô assim, esparramado aqui, né? 1h30. Minha esposa disse profeticamente, 3 horas você volta. E olha, quase 3 horas, tô gravando de madrugada. Quase 1h30, né? Não é quase exatamente, mas enfim. Espero que você tenha o desejo de ver os outros vídeos, estão na área de membros. Você possa, assim, entender o que o Carlos de Dort fala através da Bíblia, que é tão importante, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? É nela que a gente se guia, a gente aprende tudo pela Bíblia. E que a gente continue, né? Esse foi o vídeo 6, se não me engano. Outros virão e espero que você esteja aqui também, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.